Nesse mesmo dia aparece outro homem olhando para a loja, como se procurasse alguém. Harukawa pede um momento a sós para conversar com Natsumi. Ele diz que Sahashi falou que Natsumi era dele e que saber que eles estão juntos realmente o deixa muito feliz, porque admira os dois. Natsumi vai até Sahashi e pede para ele não dizer essas coisas para Harukawa, só que ele não vê problema, afinal, ele disse a verdade. Além disso, Natsumi foi jantar secretamente com ele. Natsumi explica que não foi nada demais, apenas deu alguns conselhos como chefe para ele melhorar. Depois de fazerem as pazes novamente, ele entrega um porta-chaves de presente, igual ao dele. Quando a temporada de eventos termina, eles voltam a trabalhar em lojas separadas. É aí que aquele mesmo cara entra na loja, acusando Natsumi de ter enganado Sahashi, e que essa deve ser a razão dele estar permanecendo com essa marca, sendo que existem lugares mais adequados para ele. Natsumi informa o ocorrido e descreve o homem que foi à loja. Sahashi parece conhecer o cara, mas não entra em detalhes. Ele só diz que a partir de amanhã vai buscá-lo, porque o sujeito provavelmente vai voltar. No dia seguinte, depois do expediente, o homem aparece, como esperado. E realmente Sahashi já o conhecia porque é o irmão mais velho dele. Tema pede para Sahashi voltar para Nova York com ele. Eles estão estabelecendo uma divisão de cosméticos dentro da marca deles, e a mãe e o pai estão esperando por ele. Sahashi responde com firmeza que pertence a Tóquio e vai embora. Quando chegam em casa, ele explica: o pai administrava uma marca de roupas em Nova York. Quando ele se formou na faculdade, Tema pediu para ele trabalhar com eles, mas ele continuou recusando. Recentemente, Tema o contatou novamente, dizendo que eles estão criando uma nova divisão de cosméticos e quer que ele participe, mas ele recusou mais uma vez. Natsumi chega a pensar que ele odeia a própria família, porque nunca esteve disposto a falar sobre ela, e que ele devia ter ouvido o irmão. Sahashi diz que não é que odeie, só não está interessado. Além disso, seu irmão arrastou Natsumi para essa bagunça. Em outro dia, Tema vai novamente à loja, supondo que o irmão já tenha falado que não está interessado nessa família. Ele relata que quando era criança, sempre vivia doente no hospital. A mãe sempre esteve ao lado dele. O pai tinha acabado de se mudar para Nova York para estabelecer a carreira como designer. Então Sahashi era frequentemente deixado sozinho. Ele aprendeu a cuidar de si mesmo porque a mãe o ensinou. É claro que ele se sentia solitário. Então, como irmão mais velho, Tema quer recuperar o tempo que perderam como família, por isso veio buscá-lo. Ele diz que sabe sobre o relacionamento, mas Natsumi não pode mudar o passado, somente a família pode fazer isso. Sahashi recebe uma mensagem de Natsumi pedindo para ele não buscá-lo hoje. Mesmo assim, ele vai e encontra Natsumi com duas mulheres, a mãe e a irmã. Eles saem para comer, e aí Natsumi dá a notícia sobre o relacionamento. E como imaginado, elas ficam encantadas com a beleza do namorado. Ao mesmo tempo, um clima tenso ronda os dois. Então, no caminho de volta, Natsumi informa que o irmão dele contou sobre a família, e ele parecia se arrepender do passado. Sahashi já até imagina o que ele vai dizer, mas afirma que já estava bem fazendo as coisas sozinho. A distância que eles têm agora é normal, e ele não tem queixa sobre isso. Mesmo Natsumi achando que é uma intromissão se envolver, ele não quer que Sahashi abandone a família. Então o abraça forte e pede para ele ir para Nova York. Ele acredita que essa é a melhor escolha, assim ele pode descobrir como lidar com a família depois, e que se não for, talvez se arrependa. Pelo contrário, Sahashi acredita que o tempo que tem com Natsumi é mais importante. Abandonar ele e ir para outro lugar não faz sentido. Natsumi esclarece que não está pedindo para terminar, só quer que ele passe um tempo com a família, e assim que tiver folga vai visitá-lo. Sahashi fica super irritado, afirmando que Natsumi tem mania de tomar decisões por outras pessoas, e o que ele quer de verdade é que ele fique ao lado dele. Os dois acabam se desentendendo, jogando alguns defeitos um no outro, e Sahashi acaba indo embora para Natsumi se acalmar. Ele também não volta para casa nessa noite. No dia seguinte, Natsumi acaba se encontrando com Harukawa e desabafa um pouco sobre a noite anterior. O rapaz vai ao banheiro por um instante e olha o celular. Quando volta, o convida para sair para um festival, o mesmo que ele havia combinado de ir com o namorado. Natsumi acaba aceitando no embalo, mas chegando lá percebe que deveria estar com Sahashi naquele lugar, não com outra pessoa. Mesmo assim, ele segue o fluxo. À noite, ele agradece por Harukawa ter animado ele naquele dia. O rapaz confessa que, na verdade, pediram para ele fazer isso. Ele enviou uma mensagem para Sahashi, e Sahashi ligou de volta imediatamente, pedindo que ele ajudasse Natsumi a se distrair. E aí logo em seguida, o namorado aparece, aliviado por finalmente conseguir encontrá-lo.
Ele só conseguiu justamente pela ajuda de Arukava, então fica muito grato. E agora, com a mente mais aberta, ele pergunta o que Natsumi quer que ele faça. Ele se lembra da conversa com Tema, então acredita que não pode fazer nada por ele, não pode dar a ele um tempo para a família. E ainda assim Sahashi é tão gentil com ele sempre, então ele fica preocupado se isso está realmente bem. Sahashi fica cheio de felicidade e deixa claro que, contanto que possa fazer refeições com ele, ter conversas bobas, ir a lugares como aquele, os sentimentos que Natsumi sempre teve com a família dele, ele também está sentindo agora. Então, com certeza, está tudo bem. Finalmente eles se entendem e dão um beijo de reconciliação justamente na hora dos fogos de artifício. Sahashi não vai para Nova York, e deixa claro para o irmão que está trabalhando em uma coisa que realmente gosta. Além disso, ele já tem uma pessoa que se importa com ele e que vai fazê-lo feliz. Já se passaram 6 meses desde que eles passaram a morar juntos, e Sahashi foi promovido a maquiador profissional. Ele vai maquiar as modelos nos bastidores. É um evento importante, do qual a empresa Ron está participando pela primeira vez. Só que o irmão aparece novamente, dessa vez para implorar que ele seja modelo da marca dele. Sahashi decide aceitar, ao invés de ser o maquiador do desfile ele deixa esse cargo hoje para Natsumi. Diferente de todo esse tempo, quem Natsumi vai maquiar é o próprio namorado, e ele faz isso com atenção redobrada, para ele ficar um modelo ainda mais bonito. Em casa, Natsumi fica admirando as fotos. O resultado é impressionante e como foi ele que fez a maquiagem, ele fica orgulhoso de si mesmo. Depois desse desfile, a divulgação de Sahashi na mídia é reduzida ao mínimo. Parece que ele foi mantido longe da vista dos clientes, mas não há dúvida do que o setor de modelos percebeu. Ele passa a receber mensagens constantes de ex-colegas para novos trabalhos. Porém, ele não escolhe ser modelo, e os dois finalmente conversam abertamente. Sahashi admite que no início se aproximou de forma egoísta, sem entender os sentimentos de Natsumi, mas que foi justamente a dedicação e a sinceridade dele que o fizeram mudar. Ele diz que não quer escolher entre carreira e relacionamento e que o que realmente deseja é continuar ao lado de Natsumi, mesmo que isso signifique enfrentar distância e dificuldades. Natsumi, que sempre tentou manter o controle da situação, finalmente baixa a guarda. Ele confessa que tem medo, mas que também não quer fugir do que sente. Pela primeira vez, os dois falam sem provocações ou jogos, apenas como duas pessoas que aprenderam a confiar uma na outra. A série termina com um final feliz e simples, focado mais na evolução do casal, mostrando que o verdadeiro crescimento deles não foi apenas profissional, mas emocional. A segunda temporada mostra Natsumi e Sahashi morando juntos e vivendo uma fase boa. Eles se amam, se respeitam e estão crescendo na carreira. No início, Natsumi está em um trabalho de revista e fica muito nervoso, travado pela pressão e pelo peso do momento. Já Sahashi aparece completamente diferente, calmo e confiante, porque ele tem mais facilidade com câmera e ambiente de mídia, já que lidou com isso antes. Na volta, Natsumi é abordado por um novato, Oshina, que se apresenta como novo consultor de beleza e fala direto que admira Natsumi, que se inspira nele e tudo mais. Natsumi fica surpreso ao perceber que virou referência para alguém. Já se passaram 5 anos desde que ele começou a trabalhar na loja como consultor de beleza. Agora ele está trabalhando como gerente-chefe da filial Ron e costumava fazer isso ao lado do parceiro, Sahashi, mas agora ele se tornou maquiador exclusivo da Ron. Em casa, o clima é totalmente outro. Eles têm aquela intimidade tranquila de um casal que já se entende. Sahashi cuida dele, seca o cabelo dele, e Natsumi desabafa que está com uma sensação nova, como se ele estivesse pronto para mirar mais alto na carreira. O sonho dele agora é se tornar o melhor BA da Ron, alguém que inspira, que levanta os outros, do jeito que ele mesmo já admirou no passado. Ele também deseja que o namorado se torne o melhor artista. Sahashi o apoia totalmente e diz que se é isso que ele quer, ele vai fazer acontecer. Depois eles dão aquele beijo mais íntimo, e o amor entre o casal continua intacto. No trabalho, aparece Tanoushi, o cara do setor comercial, alguém que Natsumi admirava e que inspirou ele a ser consultor de beleza. Ele informa que Emma está vindo de Paris. Ela vai realizar um workshop de treinamento para desenvolver artistas japoneses, e Sahashi está incluído entre os estagiários. Quando Natsumi fala sobre isso com o amante, Sahashi conta que já sabia, e fica subentendido que ele já tem alguma ligação com ela. Por isso, Natsumi fica mexido porque Sahashi ainda não tinha falado disso com ele. No dia de folga eles acordam tarde, o que não é muito comum para os dois, e para variar um pouco, decidem sair para almoçar fora.
Chegando ao café, dão de cara com Emma Lauren, uma mulher confiante, elegante e com muita presença. Por incrível que pareça, ela lembra de um episódio antigo em que Natsumi furou um jantar. Ela brinca com isso, deixando Natsumi muito constrangido. E Sahashi complica ainda mais. Ele diz que o motivo do furo foi que Natsumi não aguentou e quis se reconciliar com ele depois da briga. A conversa toma um rumo sério quando Emma começa a perguntar sobre o futuro. Natsumi reafirma o sonho dele de ser o número 1 da ROM como BA. Depois ela fala de Sahashi. No último treinamento ele foi super antipático, e mesmo tendo sido treinado pessoalmente por ela, ele sempre fica com essa cara de distraído. Mas em termos de habilidade e senso, ele não é ruim. Sahashi se defende dizendo que naquela época estava brigado com Natsumi, então realmente não estava concentrado. Emma decide falar sério dessa vez. Se Sahashi continuar do jeito que está, ele não vai virar um top artista. Então, se ele deseja o contrário, precisa ter aulas extras e aceitar o treinamento dela. Sahashi não gostou muito da ideia de um treino extra, mas Natsumi diz que ele deveria aceitar a oferta. Depois, quando ficam a sós, Natsumi fica preocupado, achando que disse algo errado, porque pediu para ele aceitar sem saber se era isso mesmo que ele queria. Sahashi confessa que quer sim, mas queria cumprir a promessa de fazer o jantar para Natsumi quando voltasse do treinamento. Quando o treinamento começa, fica claro que Emma coloca pressão, cobrança e um padrão de excelência alto. Sahashi liga para Natsumi porque precisa de apoio. Ele desabafa, afirmando que não foi um treinamento, foi trabalho em campo. E agora ele é o único que ficou até mais tarde porque o nível da equipe é muito alto, e ele é o mais fraco do grupo. Natsumi o encoraja, fazendo ele ver que o importante é o crescimento, mesmo que isso roube o tempo dos dois. Depois, Emma se aproxima de Sahashi e fala que precisa conversar. A câmera deixa no ar que vem proposta, mudança ou algo que pode mexer com o futuro dele. Sahashi chega em casa diferente. Ele vem super carente, o abraça forte e solta um "eu te amo", como se estivesse com medo de perder aquilo. Quando eles se deitam, Sahashi age como alguém que acabou de receber uma notícia que pode afetar o relacionamento deles negativamente. No dia seguinte, Natsumi começa a pensar na atitude do amante na noite anterior. Ele imagina que seja só porque ele está cansado, mas sente algo estranho. Eles voltam para a rotina de trabalho. Natsumi, vendo que o namorado está se esforçando, decide focar também no próprio trabalho. No caminho de casa, Sahashi liga novamente para avisar que vai se atrasar e que não é para esperar por ele. Mas o real motivo da ligação é pedir forças, uma motivação para continuar nesse treinamento. Natsumi se sente sozinho, mas acredita que seja necessário e precisa ficar firme. Quando Sahashi chega, ele encontra Natsumi dormindo no sofá. Ele se aproxima com uma expressão preocupada, dá um beijo e vai dormir sozinho no quarto. No dia seguinte, Natsumi acorda bem na hora em que o namorado está prestes a sair para o treinamento e para ficarem juntos por mais um tempo, decide acompanhá-lo por um trecho. Quando Sahashi segue caminho sozinho, Emma aparece e marca de conversar com Natsumi naquele mesmo café para falar do futuro de Sahashi. Nessa conversa, ela conta a proposta que fez para ele naquele dia, Sahashi se tornar o sucessor dela. Ela aponta todas as qualidades dele como maquiador, então sente que ele tem um potencial que vale a pena lapidar. No caminho de volta, Natsumi pensa que é uma boa notícia, então não entende por que Sahashi chegou em casa daquele jeito. Mesmo assim, quando ele chega, Natsumi tenta agir normalmente e nem toca no assunto. Mas Sahashi diz que gostaria de conversar com ele, e é uma conversa séria. Ele fala que todo esse tempo, sempre tomou as decisões pensando em uma coisa só, ficar ao lado de Natsumi. Isso não mudou nem agora. Só que entre sentimento e futuro, ele não sabe o que priorizar, e é nisso que tem pensado. Ele não aspira a se tornar alguém como Emma, no auge da ROM. O que ele quer é se tornar o melhor maquiador da ROM, bem onde Natsumi está, alguém de quem ele possa se orgulhar. E considerando também o que sentiu depois do treinamento da Emma, essa foi a conclusão a que chegou depois de pensar em tudo isso. No entanto, para alcançar esse objetivo, ele precisa entrar na equipe da Emma e aprender com eles. Porque depois de experimentar pessoalmente as técnicas de uma equipe de topo, ele sente que seria difícil aprimorar esse tipo de habilidade no Japão. Então ele precisa ir para Paris e ficar pelo menos 2 anos. Natsumi informa que não pode ir para Paris junto, mas vai apoiar ele do mesmo jeito. Só que isso significa manter um relacionamento à distância, e Sahashi admite que não consegue ficar longe dele, sente que vai murchar e morrer. Mesmo assim, ele está pensando no futuro, para que seja possível realizar todos os sonhos ao lado de Natsumi. Ele declara que ama o namorado mais do que tudo e que o respeita muito.
Outro dia, quando volta do trabalho, Sahashi avisa que vai chegar tarde, e Natsumi vai ter que dormir primeiro. E sabendo que vai ter que dormir sozinho constantemente quando Sahashi for embora, ele começa a ficar triste. Mais tarde, Sahashi finalmente volta, se deita ao lado dele e diz que só conseguiu aguentar porque a foto de Natsumi estava lá, daquele comercial que eles fizeram. Natsumi até acha que não saiu bem na foto, porém Sahashi deixa claro que nenhuma foto se compara ao original, ou seja, ele é muito mais bonito pessoalmente. No dia seguinte, Tanoshi encontra Natsumi para dizer que um novo BA será transferido para Ron, então quer contar com ele para ajudar. Então no outro dia, Oshina, o novo BA, se apresenta na loja. Só que Natsumi reconhece ele na mesma hora. É o mesmo rapaz que ele encontrou outro dia. Enquanto ensina ao rapaz como funciona o sistema da loja, Natsumi pensa consigo que ele foi transferido porque estava com dificuldades, mas não parece ser o caso. Só que quando ele atende a primeira cliente, Natsumi percebe que ele realmente é desajeitado. Além disso, o rapaz começa a conversar com a cliente sobre cachorros, algo totalmente fora da função. Então, no final do expediente, Natsumi o convida para irem juntos, já que o caminho para casa é o mesmo. No trajeto, Oshina conta as dificuldades que teve no outro departamento e diz que talvez seja porque fica muito nervoso, ou talvez porque esse ramo não seja para ele. Natsumi discorda. Ele acredita que o nervosismo é normal no começo e que ele não pode desistir por causa de um erro só. Então, para ajudá-lo, propõe atender os clientes junto com ele e treinar maquiagem, mesmo que isso signifique ficar depois do trabalho. No caminho, Natsumi aproveita para conhecer ele melhor, e aí o rapaz lança uma pergunta que Natsumi nem consegue responder. Como é amar o seu trabalho? Isso não sai da cabeça dele. Mesmo não tendo conseguido responder na hora, ele sabe que gosta muito de atender os clientes e fica feliz quando eles ficam felizes. Mas acha que isso é só o jeito dele de ver o trabalho. De qualquer forma, ele está decidido a treinar Oshina para ele virar um BA competente. Quando Sahashi chega e pega ele falando sozinho, pergunta o que está vendo. Natsumi fala sobre o novo funcionário que chegou na loja, o mesmo que falou com ele na sede, então estava pensando em como fazer ele gostar do trabalho. Sahashi menciona que ele ainda é obcecado pelo trabalho, mas pede que quando estiver em casa, pense nele em vez do trabalho, e dá um beijo de bem-vindo de volta, que Natsumi devia ter dado. No dia seguinte, depois de pensar muito, Natsumi responde à pergunta de Oshina. Ele realmente passou a amar esse trabalho depois que ganhou a confiança das clientes. Então espera que ele possa sentir isso por si mesmo. Como combinado, eles ficam depois do expediente para treinar o rapaz a maquiar. Ao fazer isso em uma das funcionárias, Natsumi percebe os movimentos suaves e precisos dele, totalmente diferentes de quando ele atendeu aquela primeira cliente. E a maquiagem fica linda. Porém, isso muda completamente ao atender a segunda funcionária. Ele começa a ficar todo desajeitado. Quando questionam o que está acontecendo, ele diz que é porque está muito nervoso. A moça que está na cadeira pensa que é por causa dela. No final, Oshina se enrola todo para explicar, e Natsumi conclui que o problema dele é psicológico, porque as técnicas básicas ele tem. Quando Natsumi conversa sobre isso com Sahashi, ele pergunta se o namorado não está se metendo demais. Quando era novato, ele também achava isso irritante. O novato comum ficaria intimidado e recuaria ainda mais se já estiver com problemas, e se meter demais pode acabar tendo o efeito contrário. Mesmo achando ruim o conselho, Natsumi sabe que ele está certo. Então, no trabalho, ele decide dar um pouco mais de liberdade para o novato, até deixando ele atender uma cliente sozinho, mas dá muito errado. Ele fica nervoso, derruba as coisas e vira uma confusão, ainda mais porque a cliente é daquelas super exigentes. Oshina pede desculpas e acredita que realmente não tem perfil para ser um BA. Esse pensamento deixa Natsumi frustrado, porque ele não queria que Oshina dissesse isso. Ele queria que o rapaz ganhasse confiança, mas acabou desanimando ele. Em outro dia, eles conversam novamente, e Natsumi reconhece que Oshina se tornou um BA para superar a si mesmo. Ele diz que o jovem tem ótima capacidade de observação, percebe na hora o que precisa ser reposto, memoriza rápido onde fica o estoque e é muito caprichoso na limpeza. Ele consegue notar coisas que se ninguém fizer, viram problema, então Natsumi acredita que esse é o talento dele. E acredita que se ele acrescentar a habilidade de conquistar a confiança das clientes, com certeza vai se tornar um BA ainda melhor. Então Natsumi continua deixando o jovem atender as clientes sozinho, porque o que ele pode fazer é criar oportunidades para ganhar experiência. E ele deixa nas mãos dele justamente a cliente mais fiel, mostrando que realmente está confiando no rapaz. A cliente sai satisfeita.
Logo depois, entra na loja uma cliente nova, só que um ponto importante é que ela demonstra nervosismo, e isso deixa Oshina mais confiante, como se ele se sentisse mais à vontade. No final, a cliente fica muito satisfeita com a maquiagem. Além disso, antes de ir embora, ela pede que na próxima vez, quer voltar e ser atendida por ele. Oshina fica muito surpreso e emocionado. Ele está começando finalmente a conquistar a confiança das clientes. Como ele foi tão bem, Natsumi o convida para participar do evento de amanhã também. Nesse mesmo dia, Natsumi recebe uma notícia de Sahashi. A musa vai se casar. Eles vão fazer um ensaio de noiva para revistas e anúncios na mídia, e a Ron foi contratada para cabelo e maquiagem, e ela pediu especificamente por ele. Ela também pediu que Natsumi entrasse para a equipe do projeto. Em casa, ele conta mais os detalhes. Depois que ela viu o post dos dois, decidiu que queria Natsumi também. Toda uma equipe é contratada para criarem com perfeição, desde o figurino até a maquiagem. E quando esse ensaio de noiva começar para valer, a pergunta é, o Natsumi vai aguentar a pressão e provar que merece estar ali? Ou esse projeto vai virar o maior teste da carreira dele, e do relacionamento também?